do M1 e hoje a aula vai ser sobre vascularização do sistema nervoso central. Bom, um roteiro aqui inicial, vamos ter uma introdução rapidinha, vamos falar das artérias do sistema nervoso central, das meninges do sistema nervoso central e dos seios da dura mater craniana, certo? Aqui uma breve introdução, mais um desabafo do que uma introdução, mas quando eu estava no M1, não sei se porque eu perdi alguma coisa, ou, bom, muita informação, mas jogaram pra gente o polígono de Willis, certo? E disseram que eu tinha que saber todas as artérias que estavam saindo dali e o que elas irrigavam, porque ia cair na prova. Também me falaram de uns seios da dura mater, e, bom, também não me falaram porque eu tinha que decorar aquilo. Falaram de uma tal de confluência, e eu nunca entendia onde é que elas estavam indo ou para onde elas estavam vindo. Sim, eu não sabia realmente. E eu só descobri no começo do M2, quando me falaram de algumas artérias importantes do coração, certo? Por isso eu vou começar a falar da vascularização do sistema nervoso central, iniciando pelas principais artérias e veias do coração. Na verdade, as principais artérias mesmo. Daí a gente entra no polígono, na irrigação, na drenagem e tudo mais, ok? Então, inicialmente vamos localizar, né? Somos formados por vários vasos, sejam veias ou artérias, e vamos começar falando das principais artérias, que é o que interessa pra gente agora. O coração, como vocês já devem ter visto em algum lugar, a gente pode visualizar aqui no coração o arco da aorta, que no caso é a artéria aorta, certo? Ela é bem calibrosa, certo? Ela é bem central aqui, e ela sofre uma ramificação bem na base do coração, que é a base do coração fica na parte mais superior, ok? Essa ramificação vai formar o tronco braquioencefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Vocês estão vendo aqui os três. A comum esquerda é essa aqui, a subclávia esquerda é essa aqui e o tronco braquioencefálico é esse aqui. O tronco, mais na frente, ele vai se ramificar em carótida comum direita e subclávia direita. Subclávia direita aqui e carótida comum direita, ok? As artérias subclávias são particularmente importantes porque elas vão se ramificar mais adiante, aqui na frente, nas artérias vertebrais, que a gente vai ver no polígono de Willis e em toda a circulação do sistema nervoso central, com o quão elas são importantes, certo? Bom, esses são os principais nomes das artérias que a gente tem que saber, que estão saindo do coração e estão se dirigindo para o sistema nervoso central para irrigar ele. Eu vou até marcar aqui elas, porque, bom, depois que você estiver assistindo, você consegue olhar melhor. O tronco braquioencefálico, certo? A subclávia direita, que vai originar a vertebral direita. A subclávia esquerda, que vai originar a vertebral esquerda. A carótida comum esquerda, que sai direto da aorta. E a carótida comum direita, que vai sair do tronco braquioencefálico, aqui em cima, certo? Carótida comum direita. Bom, então, vamos seguir para agora. Então, antes disso, tinha uma imagenzinha que eu queria mostrar, que é uma tomografia com contraste, certo? Uma angiotomografia, para mostrar esses vasos na vida real, assim. Isso aqui é uma pessoa que fez um exame e vocês podem perceber que os vasos são muito semelhantes ao que tem na ilustração aqui do lado, certo? A gente tem aqui o tronco se bifurcando mais em cima na subclávia, que também tá, e o tronco continua se bifurcando aqui mais à direita na carótida comum. E no lado esquerdo da imagem é do lado direito, tá? Mas assim, a gente tem que imaginar que a pessoa tá olhando pra gente. Então, tudo que tá no lado direito da imagem é do lado esquerdo dela, certo? Então, aqui no lado esquerdo a gente consegue ver a subclávia sendo aqui também, ó, sendo ramificada. E a artéria comum, carótida comum esquerda também. Isso aqui é só para exemplificar mesmo. Então, vamos começar a falar da irrigação arterial. Já que a gente já se localizou, a gente já tem noção de onde é que a gente está, né, que as coisas estão vindo lá do coração, da aorta. E agora a gente vai ver o porquê que essas artérias são importantes, certo? Porque elas vão irrigar, basicamente porque elas vão irrigar tudo que tem na nossa cabeça, ok? Primeiro vamos falar dos sistemas de irrigação. Como assim, sistemas de irrigação? A gente tem dois sistemas, certo? Que são dois circuitos, na verdade. Um é o circuito vértebro-basilar e o outro é o circuito carotídeo. O circuito vértebro-basilar, ele vai ser formado pela as artérias vertebrais
e as artérias basilar, e a artéria basilar. Basilar é ímpar e vertebrais são duas que a gente viu no slide anterior. E o círculo carotídeo também, certo? O círculo de irrigação completo vai juntar esses dois sistemas de irrigação. Aqui na imagem, a gente pode observar que quem está subindo aqui, ó, é a carótida comum, certo? A carótida comum subindo aqui. Quando chegar em algum momento aqui, próximo à cartilagem tireoide, ela vai se bifurcar e vai formar uma carótida interna e uma carótida externa, certo? Isso aqui a gente vai ver mais na frente. Aqui tem muito nome de artéria. Adiantando, vocês não vão precisar decorar todas elas para essa aula, nem para a prova de anatomia. Mas isso aqui vai ser importante no futuro, certo? Dependendo do que você escolher para estudar de verdade. E essa imagem era basicamente para mostrar de onde elas estavam vindo, né? Como aquele exemplo que a gente viu no slide anterior, que a gente tem aqui embaixo o tronco braquicefálico, que está liberando a artéria subclávia, certo? E está mandando aqui para cima a carótida comum, tá? Aqui o tão famoso polígono de Willis, que você vai ter que decorar. Sim, aqui você realmente vai precisar decorar todas as artérias. Assim, não são muitas, dá para decorar. Se fizer um esqueminha, dá para decorar bonitinho, certo? A gente vai precisar estudar as principais artérias, seus campos de irrigação e, quem sabe, dar uma olhadinha em alguma parte de uma clínica que pode acontecer pela obstrução de alguma dessas artérias, certo? Só uma coisa que eu esqueci de falar nesse slide anterior é que se a gente olhar as artérias vertebrais, elas estão passando aqui, ó, por dentro dos forames transversos das vértebras, certo? Tá percebendo aqui? Ela passa por dentro. Então, até o nome, né, que são artérias vertebrais. Artérias não, é a artéria vertebral. E ela passa por dentro dos forames a partir de C6, certo? De C6 até C1 lá em cima. O sistema carotídeo, ele já vai ascender lateralmente, né, que eu tinha comentado aqui, que a artéria carótida, a carótida interna, ela vai subindo lateralmente, tá? Não a carótida externa, a interna. E vai formar lá, mais na parte superior da cabeça, vai encontrar com a artéria vertebral e vai formar o sistema vértebro-basilar junto com o carotídeo. Beleza? Eu espero que não tenha ficado nada confuso aqui, porque eu voltei esse slide. Aqui, voltando à estrutura de Willis, a gente falou dela também, e a gente falou que a gente ia estudar. Ela é uma estrutura formada pela união dos dois sistemas de vascularização, certo? Ela vai ser formada por aquele sistema, o vértebro-basilar e pelo sistema carotídeo. E como é que eles se juntam? A gente vai ter o auxílio aqui de artérias comunicantes, a artéria comunicante posterior e a artéria comunicante anterior. A gente vai falar mais na frente, mas antes a gente vai falar de cada sistema separadamente. Primeiro o vértebro-basilar, depois o sistema carotídeo. Então, falando do sistema vértebro-basilar inicialmente, vamos falar da localização dele, certo? Primeiro, o sistema vértebro-basilar, a gente já viu que ele é formado das artérias vertebrais e da artéria basilar. As artérias vertebrais, elas são localizadas aqui, certo? Nessa parte mais basal do tronco encefálico, certo? Deixa eu pegar aqui o marca-texto para poder ficar mais visível. Elas se localizam exatamente aqui, ó. A artéria vertebral, certo? Se você observar, são duas, tá? São pares. E a artéria vertebral vai ter os seus ramos principais, que são importantes, que são as artérias cerebelares inferiores e as artérias espinhais. As artérias espinhais são 3. A gente tem a artéria espinhal posterior, que ela é ímpar, certo? E a gente tem a artéria espinhal anterior, que se a gente olhar, ela é um par. Ela é formada por uma ramificação da artéria vertebral direita e uma ramificação da artéria vertebral esquerda, certo? Então, a gente vai ter uma artéria anterior, eu falei errado, uma artéria anterior e duas artérias posteriores. A gente vê aqui nessa imagem da esquerda que a gente tem duas artérias espinhais posteriores, tá? E uma só anterior. Eu me equivoquei aqui. Que mais? Em relação às artérias vertebrais, elas vão penetrar no crânio através do forame magno, certo? Pode ver que ela está bem coladinha no tronco encefálico, as duas. E depois, juntas, elas vão formar a artéria basilar. Ok? Elas vão sofrer uma anastomose e vão formar a artéria basilar. Vamos falar um pouquinho em relação a distúrbios que podem acontecer relacionados a essas artérias. As artérias espinhais, elas vão estar relacionadas, na verdade não é nem distúrbio agora, desculpa. As artérias espinhais, elas vão estar
relacionadas à irrigação da medula espinhal, certo? A gente pode ver aqui nessa imagem, deixa eu trocar de amarelo para apontador. Nessa imagem aqui, a gente vê que ela é responsável pela irrigação da medula espinhal, certo? Dos funículos anterior e lateral, se a gente olhar aqui. Bom, vocês percebem uma irrigação muito grande aqui no meio, muita anastomose aqui dentro, certo? O que faz com que raramente aconteça um distúrbio de, por exemplo, você ter um entupimento de alguma dessas artérias e você perder um pedaço do funcionamento da sua medula. Por quê? Porque elas têm muitas anastomoses, certo? Em relação à irrigação fornecida pelas artérias cerebelares inferiores, que eu nem marquei aqui ainda, mas deixa eu mostrar a vocês onde é que elas estão saindo. As artérias cerebelares inferiores, a gente vai ter aqui a cerebelar inferior. Na verdade, não é nem a anterior, que a anterior sai da basilar já. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar para não ficar nada errado. A cerebelar inferior posterior, certo? Ela sai direto da artéria vertebral, tá? Ela é um ramo da artéria vertebral e ela vai irrigar a parte posterior do cerebelo, certo? O nome dela já diz, artéria cerebelar inferior posterior. Eu até devia ter colocado aqui inferior posterior. Eu vou anotar porque aí não fica faltando. Inferior posterior. Posteriores, ok? Elas vão sair ali da artéria vertebral. Bom, continuando. Quais são os possíveis distúrbios dessas artérias? Seguinte, em relação às artérias espinhais, elas são muito longas, certo? E elas sofrem, como chama, eu acabei de falar, elas sofrem anastomoses importantes, certo? E anastomoses, assim, muito distintas dentro desse circuito todo aqui. E faz com que distúrbios isquêmicos de vascularização sejam menos comuns, certo? São mais raros, como eu falei. É mais raro você perder a funcionalidade de alguma parte da medula por falta de sangue, por isquemia, tá? Então, distúrbios importantes em relação às artérias espinhais posteriores e às cerebelares inferiores posteriores também, certo? Em relação à parte de patológica disso aí, a gente não tem, é meio raro, tá bom? Então, se a gente continuar olhando para as artérias vertebrais, a gente percebe que elas vão sofrer uma anastomose e vão formar a artéria basilar, que é nossa próxima artéria que a gente vai estudar. Ela se localiza aqui, deixa eu marcar ela também. Ela se localiza aqui, ó, no meio. A artéria... Eita! Não, acredito não. Deixa eu apagar isso aqui. Não queria apagar, eu queria mostrar, ressaltar. Acabei apagando. A artéria basilar, ela fica aqui apoiada sobre o sulco basilar na ponte, né? Tem esse nome por causa da artéria. Não sei se a artéria tem esse nome ou se é o sulco. Mas a artéria forma esse sulco, certo? É uma marcação, digamos assim, da artéria sobre a ponte. E ela se localiza aqui, sobre a superfície anterior da ponte. A artéria basilar, ela tem seus ramos principais, que são muito importantes. As artérias pontinas, a artéria do labirinto, que aqui ele chama de artéria acústica interna ou artéria labiríntica, as artérias cerebelares superiores e as artérias cerebrais posteriores, certo? A gente pode ver aqui a artéria cerebelar superior e a artéria cerebral posterior, tá? O que acontece aqui? Vamos ver... Opa, passei demais. Volta um pouquinho. Tá. Uma coisa curiosa para falar em relação à artéria do labirinto, né, ou artéria labiríntica, é que ela se origina da artéria basilar diretamente, ou de uma cerebelar inferior anterior, ou de algum ramo pontino, certo? Ela tem variação. Então, a origem da artéria acústica ou artéria labiríntica, ela tem uma variação. Vamos ver, então, como ou o que é que essas artérias vão irrigar. Os territórios de irrigação das artérias. Bom, aqui não ficou marcado, mas em relação às artérias pontinas, basicamente elas vão irrigar estruturas da ponte. E o nome já é bem sugestivo. A artéria pontina vai irrigar estruturas da ponte. A artéria do labirinto, ela vai irrigar a orelha interna, certo? Ela é muito importante por esse motivo. Aí ela vai irrigar aqueles ossículozinhos da orelha interna, todo o sistema interno da orelha. As cerebelares superiores, eu coloquei aqui a imagem
superior de um cerebelo, certo? Então, a cerebelar superior, ela vai irrigar áreas superolaterais e o vértice do cerebelo. O vértice do cerebelo é essa área central aqui, e as áreas superolaterais, bom, o nome já diz, superolaterais, superiores, mais lateralmente. As artérias cerebrais posteriores, elas já têm um território de irrigação um pouco maior, e aí eu coloquei uma imagem específica para ela, porque é uma das artérias que são muito importantes para o cérebro. São 3 que são muito importantes, muito. Que basicamente para o cérebro, tá? Não para o encéfalo, mas para o cérebro. A artéria cerebral posterior, as artérias cerebrais posteriores, elas têm como território de irrigação o polo occipital. Se você observar, a artéria cerebral posterior está representada por amarelo nessa imagem. Então, o território de irrigação delas é o polo occipital, que é a parte de trás aqui do cérebro, tá? E a parte inferior do lobo temporal, que a gente pode olhar por baixo, nessa imagem, uma vista inferior, nessa imagem do canto direito. E o lobo temporal, que eu acho que eu estava falando dele, né? É a parte occipital e a parte inferior do lobo temporal. O lobo temporal, se vocês lembram, é essa parte lateral aqui, ó, certo? É esse lobo lateral do cérebro. A cerebral posterior vai irrigar essa parte mais inferior, certo? A parte mais posterior, que é a parte do polo occipital em si. E se a gente for olhar para uma visão medial, uma vista medial do cérebro, a gente observa que ela irriga também umas partes mais internas, ok? Não é só superficialmente, não. A parte mais interna também. Então, ela é dividida em três ramos, certo? As cerebrais posteriores, ela tem 3 ramos de irrigação. Tem os ramos centrais, que vão irrigar o tálamo e as paredes do quarto ventrículo. A gente pode olhar aqui nessa imagem medial, que o ramo central, ele vai estar irrigando essa partezinha aqui do tálamo. Na verdade, a imagem da vista inferior é mais fácil de enxergar a parte de irrigar o tálamo e tal, e as paredes do quarto ventrículo. Porque se você lembrar, essa parte aqui do meio vai ser o corte na altura do mesencéfalo, e o tálamo está logo aqui em cima. A gente vê aqui o quiasma óptico, os corpos mamilares. Então, aqui, esse amarelinho, dá para observar que ele está fazendo a irrigação dessa área, de tálamo e das paredes do quarto ventrículo. Os ramos corióides, eles vão irrigar a tela corióide do quarto ventrículo, que também está por aqui no meio, certo? E o plexo corióide do terceiro ventrículo, que está mais aqui embaixo. A gente vai ver essa parte de onde é que fica o plexo corióide do terceiro e do quarto ventrículo quando a gente falar de LCR mais na frente. Tem também os ramos corticais. O ramo cortical, ele fala muita coisa, a palavra cortical, então fala de córtex. São ramos que vão irrigar o córtex do polo occipital, que é o cúneo e o pré-cúneo, que é essa partezinha de trás aqui. Na vista medial, a gente vê bem direitinho o cúneo e o pré-cúneo, mas como eu não tenho nenhuma imagem posterior aqui, ele fica nessa posição amarela bem na pontinha aqui atrás, certo? E vai irrigar também os giros occipitotemporal e temporal inferiores, ok? O giro temporal inferior, ele é essa partezinha aqui amarelada, certo? E o giro occipitotemporal é que divide o lobo temporal do lobo occipital, ok? Bom, se existem alguns distúrbios importantes para as artérias cerebrais posteriores, sim, existem. Bom, essa área mais posterior do cérebro, que é a área que está relacionada ao polo occipital, que está relacionada ao cúneo, ao pré-cúneo e à fissura calcarina, que é essa daqui do meio, ela está relacionada com a visão da gente, ok? É um polo relacionado com a visão. Então, se você perde a irrigação desse polo, você acaba afetando a visão da pessoa, né? Isso porque se você para de irrigar, para de chegar sangue, então ela meio que para de funcionar. Então, o que acontece? Quando existe uma obstrução de alguma parte dessa artéria cerebral posterior de seus ramos, pode haver a perda do campo visual por obstrução dessa artéria calcarina que fica na fissura calcarina, que é responsável pela visão da pessoa, certo? Então, o nome mais correto, digamos assim, é hemianopsia homônima contralateral à lesão, porque ela está acima do cruzamento das fibras. Mas o nome é hemianopsia. Isso aí a gente vai aprender com o tempo, porque nem para mim isso é tão... Até para mim, que estou no segundo período, também não vi nada disso ainda. Então, é um nomezinho que é bem estranho e a gente segue. Basicamente, quer dizer perda de parte do campo visual por obstrução da artéria calcarina, ok? Bom, então aí a gente finaliza o sistema vértebro-basilar,
vamos falar agora do sistema carotídeo. O sistema carotídeo, aqui eu coloquei essa imagem para a gente poder ver ele de novo, certo? Aqui a gente tem o tronco aqui embaixo e ele está sendo ramificado para as artérias vertebrais, que estão subindo aqui pelos forames das vértebras, e a artéria carótida comum, que está subindo aqui pela lateral da cabeça. A artéria comum, ela vai se bifurcar, a artéria carótida comum, ela vai se bifurcar em artéria carótida interna e artéria carótida externa. E a que vai ser importante para a gente agora é a artéria carótida interna, certo? Porque ela que vai originar as outras veias que a gente vai estudar mais na frente. Aqui, mais uma vez, a localização. A gente tem a artéria basilar aqui no meio. Ela deu a origem à artéria cerebral posterior, que foi a última que a gente estudou. E agora a gente vai falar da artéria carótida interna, tá? A carótida interna, se você olhar aqui, ela está saindo desse pontinho, certo? Ela está sendo apontada nesse pontinho aqui. E ela vai dar origem a outras artérias que vão formar esse polígonozinho, que é o que a gente está finalmente querendo estudar. Beleza? Então, vamos ver que artérias são essas que a carótida comum e a carótida interna vão dar origem. Inicialmente, falando da artéria carótida interna, ela é dividida em 4 partes. Ela tem a parte cervical, que ela está no pescoço, né? Essa parte cervical aqui. A parte petrosa, quando ela passa pela parte petrosa do osso temporal, que está aqui na lateral da cabeça. E o que vai acontecer? Bom, a divisão entre a parte petrosa e a parte cavernosa vai estar relacionada ao canal carótido da base do crânio. Porque quando ela passar aqui, lembra que a base do crânio ela é meio inclinadinha, quando ela passar da parte petrosa para a parte cavernosa, ela vai estar furando, digamos assim, a base do crânio pelo canal carótico, certo? E aí ela vai entrar na parte cavernosa, certo? Que aí a gente chama de parte cavernosa, que está adjacente ao seio cavernoso, que a gente vai ver mais na frente também, que o seio cavernoso fica, olha ele aqui, ó. Ele está aqui em azul, certo? Ela fica adjacente ao seio cavernoso e aqui está ela fazendo o sifão carótico. E depois ela tem a parte cerebral, que é a que vai dar origem à artéria cerebral anterior e à artéria cerebral média, tá? Então, ela é basicamente, isso aqui é só a divisão da artéria carótida interna. E aí, agora a gente vai falar sobre, especificamente, as artérias que a artéria carótida interna tá dando vazão, digamos assim, como é que tá sendo, que são ramos, né? Que são ramos importantes da carótida interna. Inicialmente, vamos falar da artéria cerebral anterior, das artérias cerebrais anteriores. Deixa eu marcar ela aqui para vocês verem qual é a localização das artérias cerebrais anteriores, certo? A gente tem aqui, ó, elas estão saindo da artéria carótida interna. Aqui eu tenho a carótida interna, aqui eu tenho a cerebral anterior. Observa que ela é uma bifurcação, tá? Ela é um ramo, ó, carótida interna, cerebral anterior, ela tá bem aqui. Cadê meu Deus do céu? Eu tô sem o laser, tô jurando, tô apontando. Ela tá bem aqui, ó, artéria cerebral anterior, certo? Essa é a localização aqui na base do cérebro. E quais são os territórios de irrigação? Ficou riscado. Interessante. Deixa eu precisar apagar isso aqui. Quais são os territórios de irrigação das artérias cerebrais anteriores? Deixa eu colocar o laser de novo, só se ficar botando laser, tirando laser da agonia. Qual é o território de irrigação? A artéria cerebral anterior, ela é tida aqui nessa imagem como essa parte azul, a coloração azul, tá? Então, dá para perceber que ela irriga bastante a parte medial do cérebro, ok? Essa face medialzinha aqui. A parte superficial do cérebro também. Se você olhar aqui, ó. Quando eu falo cérebro, eu tô me relacionando a esses 2 de cima aqui, tá? Encéfalo seria nesses 2 de baixo. Só para deixar separado aqui as coisas, porque às vezes você fala uma coisa e tá querendo dizer outra. Mas em relação ao cérebro, a gente tem a face a parte superior, certo? Essa face superior aqui, e a face medial do cérebro, ok? Também está irrigando o polo frontal. Se você juntar aqui a parte superior com a face medial, você vai acabar englobando também o polo frontal, ok? Então, é toda essa parte em azul aqui. Mais territórios de irrigação. Como você pode ver nessa imagem aqui, a artéria cerebral anterior está irrigando muita coisa aqui, muitas estruturas aqui nessa parte central do encéfalo. Então, ela é responsável também
pela irrigação da parte anterior dos núcleos da base, certo? Que eu acho que vocês tiveram alguma aula anterior a essa minha, dos núcleos da base. Então, a artéria anterior, ela tá aqui, ó, em roxinho. Então, além da parte frontal, né, do polo frontal, a gente tem alguns núcleos da base, a parte anterior dos núcleos da base, sendo irrigada pela artéria cerebral anterior, ok? O corpo estriado, a gente tá vendo aqui, ó, tá? É irrigado pela artéria cerebral anterior. Mais territórios de irrigação, o braço anterior da cápsula interna, que a gente consegue visualizar bem aqui nessa imagem, nessa vista medial, e o lobo olfatório, que a gente consegue visualizar nessa vista de baixo para cima, nessa vista inferior, ok? Bom, distúrbios importantes relacionados às artérias cerebrais anteriores, baseado qual é o nome dele? No homúnculo, né? No homúnculo, esqueci o outro nomezinho, mas é no homúnculo que a gente usa, que está relacionado à parte motora e à parte sensorial. Só dando uma introduçãozinha aqui, homúnculo de Penfield, fui lembrada do nome, homúnculo de, se a gente levar em consideração o homúnculo de Penfield, só uma introduçãozinha sobre ele. Ele, basicamente, ele está mapeando as partes do corpo, certo? Que o giro pré-central, que é o responsável pela motricidade, que corresponde às partes do corpo no giro pré-central, certo? Parte motora. E a parte sensorial, no giro pós-central, a gente tem as partes do corpo que correspondem sobre essa superfície do giro, digamos assim, tá? Isso aqui vocês vão estudar, acho que fisiologia. Mas, quais são os distúrbios importantes em relação às cerebrais anteriores? Se a gente pensar na irrigação da cerebral anterior, a gente sabe que a irrigação dela é na parte mais medial, certo? Essa parte mais medial, que, bom, aqui não tem imagem medial, mas é na parte mais medial que a gente viu no slide anterior. A gente observa aqui que a parte da perna, pé e genitais na parte sensorial, a gente tá vendo aqui que tá na parte que é irrigada pela artéria cerebral anterior. Então, se você tem uma lesão numa artéria dessa anterior, na cerebral anterior, se você tem uma isquemia, ou se você para de irrigar essa área, por defeito da artéria cerebral anterior, você pode ter um distúrbio de paralisia nas partes dos membros inferiores e diminuição na sensibilidade também. Sempre no lado oposto à lesão, porque está acima do cruzamento das fibras que vai acontecer lá no tronco encefálico. Bom, isso é um dos distúrbios importantes, porque você vai ter a redução da irrigação dessa área mais medial, né? Mais medial do cérebro, que está relacionada à perna e ao pé. Outro distúrbio também são distúrbios vesicais, porque vai estar lesionando o centro paracortical da micção, certo? Então, você também tem aí distúrbios vesicais. Mais um ramo da carótida interna são as artérias cerebrais médias, certo? Que é um ramo muito importante. A gente consegue visualizar ele aqui, eu vou marcar para vocês, mesmo depois eu tenho que apagar. Mas aqui, a artéria cerebral média é um ramo bem importante. Ela vai irrigar a face lateral do encéfalo, o polo temporal, a gente vai ver isso mais na frente. Mas é um ramo mais calibroso da carótida interna, tá? Daí a importância dela e a gravidade de distúrbios que ocorrem, que são ocasionados pelo entupimento da cerebral média, certo? Então, pela isquemia e tal. Quais são os Quais são os territórios de irrigação das artérias cerebrais médias? Bom, face lateral do encéfalo e polo temporal, a gente observa aqui, ela é essa laranjinha, certo? Então, a face lateral do encéfalo, ela é toda irrigada aqui, se observar, pela cerebral média. E nessa parte lateral aqui, você tem as áreas motoras e as áreas somestésicas, porque tem o giro aqui. A gente acabou de falar sobre o homúnculo de Penfield. A gente tem o giro pré-central, a gente tem o giro pós-central, que são as áreas motoras e as áreas somestésicas. A gente tem, do lado esquerdo, tem 90% da população, a gente tem a área de Broca. Então, são áreas realmente importantes para o ser humano, para a comunicação. Como território de irrigação também a gente tem. Ela é separada em ramos centrais e ramos corticais, assim como as posteriores que a gente viu anteriormente. Então, os ramos centrais vão irrigar. O central está vindo mais para o meio, né?
Então, vai irrigar o corpo estriado e a cápsula interna. A gente observa... Deixa eu botar uma imagem para isso aqui. Botei não. Bom, enfim. Vai irrigar o corpo estriado e a cápsula interna. A gente consegue ver aqui mais ou menos, porque ela está aqui por baixo, só que você tem que tentar imaginar ela vindo aqui pela lateral. Essa imagem da direita aqui, ela tá ajudando a gente a imaginar como é que ela irriga o corpo estriado e a cápsula interna. Os ramos corticais vão irrigar a face lateral, que é essa face aqui que a gente está vendo nessa imagem à direita superior, e o polo temporal, ok? São os dois ramos centrais, são os ramos centrais e os ramos corticais da cerebral média. Esse ramo central, que a gente não está conseguindo ver direito aqui, ele é muito importante pelo fato de ele estar lá irrigando a cápsula interna, e ele vai ter uma ramificação que vai chamar a artéria estriada, que ela também é muito importante, que ela vai estar lá irrigando o corpo estriado, certo? Só para tentar colocar mais informação aqui. Distúrbios importantes da artéria cerebral média. A gente vai ter que recorrer de novo ao homúnculo para poder entender esses distúrbios importantes. Entender não, né? Para tentar associar só. Mas os ramos superficiais, se você tem uma isquemia de alguma dessas artérias, ou um entupimento, né, digamos assim, você pode perder, da mesma maneira que a artéria que a gente viu anteriormente, a artéria cerebral anterior, paralisia e diminuição da sensibilidade, exatamente porque você está ali perto de toda aquela área motora e da parte de sensibilidade, certo? Que são os giros pré-central e pós-central. Só que isso você vai ter uma diminuição da sensibilidade, além de ser lado oposto, que eu já expliquei, que está acima do cruzamento dos tratos, mas você vai ter essa diminuição de sensibilidade e essa paralisia nos outros lugares, menos no membro inferior, porque lembra que o membro inferior está mais medial, e mais medial é a parte responsável pelas artérias médias anteriores. Então, pelas artérias cerebrais anteriores. Então, para as artérias cerebrais médias, a gente existe a perda de paralisia e perda de sensibilidade nessas outras regiões aqui, que são as regiões que estão sendo drenadas, que estão sendo irrigadas pelas artérias cerebrais médias. Então, é mão, é braço, é olho, é rosto, tudo isso aqui que vocês estão vendo, certo? E aqui tem o caminho mesmo da artéria cerebral média, tá? E além dessa parte mais motora e mais sensitiva do corpo mesmo, a gente tem distúrbios de linguagem. Por quê? Lembra que eu falei que tinha a parte da área de Broca e tem a área de Wernicke também, que estão tão relacionadas à voz, né, à dicção, à afasia. No caso, as pessoas vão ter afasia, né? Eu acho que é afasia a palavra que fala, mas enfim, não importa. Distúrbios da linguagem é a parte importante, ok? Isso nos ramos superficiais, que são esses que eu estou mostrando aqui mais externos. Nos ramos mais internos, dá para ver aqui esses ramos menorzinhos aqui, eles vão estar irrigando os núcleos da base e a cápsula interna. E se você tem algum distúrbio nos ramos mais profundos, você vai afetar os núcleos da base e as cápsulas internas e a cápsula interna, fazendo com que você tenha outros distúrbios diferentes além de paralisia e diminuição da sensibilidade. Eu acho que para as artérias cerebrais médias é basicamente isso. Elas são bem importantes e muitas vezes, os AVCs e os traumatismos, eles estão relacionados a ramos das artérias cerebrais médias, que estão mais ali laterais. E, bom, isso aí a gente vai ver no decorrer do curso, que também eu não vi ainda, mas é uma parte bem interessante da medicina. Eu acho, pelo menos, né? Em relação ao polígono de Willis, olha lá, ele chegou. Agora sim a gente pode entender o polígono de Willis, sem jogar na sua cabeça, que você tem que decorar o nome das artérias puramente por decorar. O polígono de Willis, ele é formado um sistema em forma de um polígonozinho, certo? Que vai juntar dois sistemas, que é o sistema vértebro-basilar e o sistema carotídeo. Essa estrutura aqui, ela é formada pelas artérias cerebrais anteriores, pelas cerebrais posteriores, certo? Aqui embaixo. E elas são interligadas pelas comunicantes. Então, tu vai ter aqui, a comunicante anterior, que está ligando as duas artérias cerebrais anteriores, certo? Aqui na frente. Você vai ter a comunicante posterior, que está aqui embaixo, que ela vai estar ligando a artéria carótida interna, que vai se formar na cerebral média, com a artéria cerebral posterior. E isso fecha um polígonozinho que é chamado de polígono de Willis, ok? Que se localiza aqui nessa imagem inferior, na base do cérebro. Massa? Aqui tem a artéria basilar e a vertebral, que a gente já estudou também. Então, basicamente, o polígono de Willis vai ser a junção desses dois sistemas, do sistema carotídeo e do sistema vértebro-basilar.
Faltou falar só uma coisinha mais aqui do polígono de Willis, é que, bom, além de ser essa rede anastomótica aí, certo? O que vai acontecer? A gente tem a artéria comunicante anterior, que ela é pequenininha e vai conectar as cerebrais anteriores, e tem as posteriores que vão unir cada lado das artérias carótidas internas com as cerebrais posteriores correspondentes, certo? E qual, assim, a importância desse polígono de Willis? Ele vai permitir a manutenção de um fluxo sanguíneo caso alguma dessas artérias dê defeito, certo? É um fluxo sanguíneo adequado para o cérebro inteiro, porque a gente sabe que para o cérebro, como é que a gente chama? A gente diz, tempo é cérebro, né? Se você tiver um minutinho, uma hora de obstrução, você pode perder uma bela capacidade do seu cérebro. Então, isso aí tem que estar sempre funcionando corretamente. Então, esse circuito, essa comunicação entre as artérias, permite essa manutenção do fluxo sanguíneo, certo? Para que nenhuma dessas quatro artérias importantes aí dê defeito e acabe com a pessoa morrendo instantaneamente, digamos assim. Agora, meninges e seios venosos. Bom, em relação às meninges, vamos começar pelas meninges, né? Elas são 3, não é isso? A dura mater, a pia mater e a aracnoide, na verdade, dura mater, aracnoide e pia mater, são 3 meninges. E o que são as meninges? Elas são membranas conjuntivas, tá? Elas são formadas para proteger o sistema nervoso central, elas envolvem o sistema nervoso central. E, bom, é importante conhecer sobre elas porque nas patologias aí tem infecções, tem, no caso, as meningites, tem meningiomas, que são tumores. E vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Eu sei que na apostila de vocês só tem o básico de cada uma, mas não custa nada, já que a gente tem esse tempinho, falar um pouquinho sobre elas, tá? A dura mater. Ela é mais superficial, ela contém os vasos e nervos do sistema nervoso central e ela contém, basicamente, a sensibilidade intracraniana, tá? Ela é responsável por toda a sensibilidade intracraniana. E ela é mais espessa, ela é mais resistente. Bom, ela é formada por 2 folhetos, tá? O folheto interno e o folheto externo. E esse folheto interno, em algumas partes do encéfalo, ele forma as pregas da dura mater, beleza? O folheto interno forma as pregas da dura mater. E também tem os seios da dura mater, que são formados por esse folheto. E a gente vai ver as pregas e os seios da dura mater mais um pouquinho para frente. O folheto interno, ele se continua com a dura mater da medula espinhal. E o folheto externo fica aderido ao crânio, tá bom? Fica bem aderido ao crânio. Em relação às pregas, a gente tem a foice do cérebro, a tenda do cerebelo, a foice do cerebelo e o diafragma da célula. A foice do cerebelo, ela é esse septo vertical aqui, tá? Que separa os 2 hemisférios cerebrais entre si. Separa o hemisfério direito do hemisfério esquerdo do cérebro. São compartimentos, tá, galera? As pregas são compartimentos que se comunicam e que separam as partes do encéfalo, tá? O segundo aqui, continuando aqui sobre a foice, é basicamente isso, a foice cerebral. A tenda do cerebelo é essa prega transversal aqui e ela separa o cerebelo, que estaria aqui embaixo, dos lobos occipitais. Tá? Ela se insere aqui na incisura da tenda, que fica mais ou menos aqui, nessa área, tá? Vamos lá. A foice do cerebelo. A foice do cerebelo é essa daqui, que tá aqui embaixo, perdão. Essa daqui, eu tava falando a mesma coisa 2 vezes. A foice do cerebelo, ela tá aqui e ela tem a mesma função da foice do cérebro. Ela é um pequeno septo, tá? E ele fica abaixo da tenda do cerebelo e tá separando os hemisférios cerebelares. O diafragma da célula, ele fica aqui nessa região. Essa regiãozinha aqui da célula túrcica, né? Que fica aqui no osso esfenoide. A diafragma da célula, ele é uma pequena lâmina, tá? Horizontal, e ela fecha superiormente aqui a célula túrcica. Então, ela protege a hipófise, tá? De qualquer intervenção e dificulta também acessos à hipófise. Então, inclusive, acessos cirúrgicos são dificultados por causa do diafragma da célula, beleza? Os seios da dura mater. Bom, os seios da dura mater são vários. E o que são os seios da dura mater? São seios venosos, certo? São canais venosos revestidos por tecido, por endotélio, tá? E eles estão entre os 2 folhetos da dura mater.
O sangue que está na veia do encéfalo e do bulbo ocular, ele é drenado para esses seios. E a partir desses seios, eles vão para as veias jugulares internas que vão fazer a drenagem do sangue, tá? Aqui a gente tem o grupo dos seios que são da abóbora craniana, tá? A gente vai ter aqui o seio sagital superior, que na imagem direita, aqui em azul, ele tá aqui em cima. Isso aqui é o seio sagital superior. O seio sagital inferior vai ser esse daqui de baixo, que fica logo abaixo do sagital superior. E vamos falar de cada um passo a passo, né? O seio sagital superior, ele é ímpar, tá? Ele é mediano, só tem ele aqui em cima. E ele é presente na margem superior de inserção da foice do cérebro, que é essa aqui, que a gente acabou de falar sobre ela no slide anterior. Ela termina próxima à protuberância occipital interna, certo? Essa daqui. E na chamada confluência dos seios, que a gente chama aqui de confluência dos seios, beleza? Que vai ser um local onde 3 dos seios vão, digamos assim, chegar lá. A gente vai chegar nesse assunto lá aqui no final. O outro seio é o seio sagital inferior, que é esse daqui de baixo, beleza? Ele está na margem livre da foice do cérebro, que é essa partezinha de baixo aqui, e está em cima do corpo caloso. Se a gente tentar imaginar aqui o cérebro compondo essa estrutura, o seio sagital inferior vai estar em cima do corpo caloso. E ele vai terminar aqui no seio reto, que é esse aqui. Falando do seio reto agora, ele está ao longo dessa linha aqui, que é a união entre a foice do cérebro e a tenda do cerebelo. Tá aqui ele, beleza? E ele recebe nessa extremidade anterior o seio sagital inferior e recebe também o sangue aqui da veia cerebral magna, ok? Bom, ele também vai lá para a confluência dos seios, assim como o seio sagital superior. O próximo seio aqui é o seio transverso. São 2 seios, tá? É um par de seios. E ele se dispõe a cada lado aqui da tenda do cerebelo, certo? O seio transverso, ele vai terminar aqui mais ou menos na altura do osso temporal, na parte petrosa do osso temporal. E a sua continuação vai ser o seio sigmoide, que a gente vai falar sobre ele agora. O seio sigmoide, ele tem uma forma de S, tá? Ele é facilmente identificável porque ele tem uma forma de S. É uma continuação do seio transverso e ele vai até o forame jugular, que ele vai redirecionar esse sangue para a veia jugular interna, para poder possibilitar aí a drenagem, beleza? O seio sigmoide, ele supre, ele drena quase todo o sangue venoso da cavidade craniana, beleza? O último seio que tem aqui é o seio occipital, que ele está aqui atrás, é um seio que ele é pequeno, ele é irregular, e ele se dispõe dessa maneira aqui, ó, na margem da inserção da foice do cerebelo, que está aqui embaixo, vocês conseguem ver, tá? Ela está aqui embaixo. Falando da confluência dos seios, ela se localiza nessa região aqui, e ela é uma confluência, o próprio nome diz, né, porque ela vai receber sangue vindo aqui, sangue venoso vindo do seio reto, sangue venoso vindo do seio sagital superior, e esse sangue vai ser reencaminhado para o seio transverso, que a partir do seio transverso ele vai para o seio sigmoide e daí ele vai para a jugular interna, certo? Então é um circuito do sangue que está sendo drenado aqui no encéfalo. Fala um pouquinho da aracnoide, o segundo folheto, ela fica justaposta à dura mater, tá? E ela tem uns espaços que são bem importantes. O espaço subdural, primeiramente, aqui na imagem de baixo a gente consegue ver melhor. O espaço subdural, ele é um espaço virtual porque realmente não existe um espaço de verdade ali, mas tem que ter um espaço, mesmo que seja virtual, porque ali vai ter um líquido lubrificante que vai permitir o movimento das membranas. Então, tem alguma coisa ali, mas não é um espaço onde você, tipo o espaço subaracnoide. O espaço subaracnoide, que é esse aqui, que tem as trabéculas aracnoides, ele é bem maior do que o espaço virtual subdural e ele contém líquido, contém as trabéculas aracnoides e tudo mais. Então, são diferentes porque um é muito pequenininho, então ele é meio que imaginário, digamos assim, e o outro contém uma substância muito importante para o sistema nervoso, que é o líquido. Então, falando do espaço subaracnoide, ele vai ter o LCR e tem as trabéculas aracnoides. As trabéculas aracnoides, elas são responsáveis pela drenagem do LCR, tá? E, bom, elas são projeções da aracnoide nos seios venosos e vai fazer essa drenagem aí do LCR. Uma outra
uma outra propriedade, não, mas uma outra... Bom, as granulações aracnoides, elas também são projeções, uma outra projeção da aracnoide, são as granulações. Também são projeções que vão penetrar nos seios da dura mater. Só que as granulações, elas são responsáveis pela reabsorção do líquido. As trabéculas são responsáveis pela drenagem e as granulações são responsáveis pela absorção. Certo? Desculpa. Bom, falando um pouquinho agora sobre a pia mater, ela é mais interna, tá? Se a gente olhar aqui nessa imagem, essa linhazinha que está bem próxima aqui ao encéfalo, ao cérebro, ela é a pia mater. Ela é totalmente aderida ao encéfalo e à medula, tá? E ela vai acompanhar os sulcos. Se a gente olhar aqui nessa imagem de baixo, ela é essa linha verde. Ela vai acompanhar os sulcos cerebrais e ela vai acompanhar também os vasos do tecido nervoso, que a gente pode ver na imagem de cima, que tem uma veia, que tem uma artéria, e elas estão sendo acompanhadas pela pia mater. Isso aí que a pia mater cria ao redor dos vasos são áreas perivenosas, né? Perivasculares, na verdade. São espaços perivasculares. E o que acontece? A pia mater também, além da função de resistência, né? Porque o sistema nervoso central, o tecido nervoso central, ele é bem mole, então ela tem uma função de resistência, ela também tem uma função de amortecimento, tá? Quando ela faz ela envolve aqui os vasos, ela tem esse efeito amortecedor para as artérias, na verdade, né? Quando a artéria pulsa, então ela amortece para evitar danos e lesões ao tecido nervoso, beleza? Falando um pouquinho do LCR, o líquido cefalorraquidiano, ele é produzido pelos plexos corioides, que estão aqui nos ventrículos, tá? Aqui, no ventrículo, no terceiro ventrículo, no quarto ventrículo, e também é produzido pelos ventrículos laterais. Ele fica nas cavidades ventriculares, né? Eu botei aqui o sistema ventricular para vocês terem uma noção. E ele fica também no espaço subaracnoide, ele fica circulando aqui no espaço subaracnoide, tá? Função principal, proteção mecânica, né? Permitir que o sistema nervoso central funcione direitinho, evitando também, né, os impactos mecânicos. Se a gente perceber aqui, ó, os ventrículos laterais, que são esses aqui de cima, eles produzem a maior quantidade de LCR, beleza? E, bom, os outros também produzem, que é aqui o terceiro ventrículo, o plexo corioide do terceiro ventrículo também produz, o plexo corioide do quarto ventrículo também produz, mas o ventrículo lateral é o que produz mais. O LCR ele passa dos ventrículos laterais pelos forames interventriculares para poder ter acesso ao terceiro ventrículo, onde também é produzido, certo? E passando aqui pelos forames interventriculares, ele vai descer pelo aqueduto mesencefálico, ou aqueduto do mesencéfalo, ou o aqueduto cerebral. O aqueduto cerebral também pode ser chamado. E ele vai ganhar aqui o quarto ventrículo. Chegando no quarto ventrículo, também existe a produção do líquor, tá? E aqui, quando ele passa do quarto ventrículo depois do quarto ventrículo, no caso, pelas aberturas medianas e laterais do quarto ventrículo, ó, a abertura lateral aqui, tá? E tem a abertura mediana aqui também. Depois que ele passa por aqui, ele ganha o espaço subaracnoide, que no caso é essa imagem daqui de baixo, que é essa imagem mais rosadazinha aqui. Ele ganha o espaço subaracnoide e ele vai ser absorvido, eventualmente, pelas granulações aracnoides. E aí, acontece que a circulação do líquido é bem lenta, tá? E disse que a circulação é feita exatamente pelo fato dela ser produzida num canto e ela ser reabsorvida no outro, no caso das granulações aracnoides. Então, é uma circulação lenta e talvez também pela sístole, né, das artérias, que fazem com que essa circulação de líquido aconteça. E qual é a importância do líquido? O líquido, além de permitir esse fluxo, esse fluido aí dentro do sistema nervoso central, ele também é um importante diagnóstico, né, para certas doenças. Eu já deve ter estado falar de como é o nome? Gente, eu esqueci. Punção lombar, né? Você já deve ter estado falando da punção lombar, que ela é realizada para poder ver se o líquido está límpido, como ele deve ser, né? Incolosão lá, se ele está apresentando todas as taxas que ele tem que apresentar, as taxas corretinhas, se a pressão dele está correta. Então, se tiver algum detalhe desse aí anômalo, significa que pode estar rolando um problema de sistema nervoso central, uma meningite ou qualquer outra doença que envolva o sistema nervoso central.
Bom, em relação ao líquido, é basicamente isso. E uma aplicação anatomoclínica que eu não tenho muita propriedade para falar, que eu dei uma estudadinha sobre só. Os hematomas intracranianos, certo? Que podem ser extradurais ou subdurais. São complicações que acontecem quando tem ruptura de vaso, certo? E essa ruptura de vaso vai fazer com que haja acúmulo sanguíneo. Esse acúmulo sanguíneo vai estar uma forma de hematoma, né? Que é o hematoma extradural e o hematoma subdural. Aqui nessa imagenzinha, a gente tem um hematoma epidural no lado direito, que ele está acima da dura mater, e no lado esquerdo a gente tem o hematoma subdural, que ele está por baixo da dura mater. A gente percebe que quando ele está por cima da dura mater, existe uma pressão que a dura mater exerce sobre o hematoma, fazendo com que ele fique bem curvo. E quando o hematoma está por baixo, essa pressão não existe, então o sangue ele fica bem mais espaçado. Eu coloquei duas imagens de duas tomografias aqui, só para exemplificar. O hematoma extradural, que ele fica mais redondinho, que eles chamam de forma de limão. E o subdural, que tem uma forma de banana mais alongado, que o sangue consegue se separar mais, digamos assim, né? Durante o desenvolvimento do hematoma epidural, que é o extradural no caso, o hematoma ele vai empurrando o sangue e o tecido nervoso para o lado oposto, tá ligado? Então, tipo, isso aqui vai gerar uma compressão do próprio encéfalo, e isso aí vai causar eventos neurológicos que só cada caso vai dizer o que é. E no caso dos subdurais, o sangue ele vai se espalhando, né? Geralmente ele ocorre porque é ruptura de veia cerebral, então o sangue vai se espalhando, e o crescimento desse hematoma aqui é mais lento do que o crescimento epidural. Tá? O epidural ele é mais, digamos assim, ele tem uma força maior, tem uma velocidade maior de formar o hematoma. Tá? O sintoma do hematoma subdural ele demora mais para aparecer do que o do hematoma epidural. Bom, basicamente isso era o que eu tinha para falar, e as referências são o guia prático de vocês e alguns outros artigos que eu pesquisei e que eu queria implementar aqui a aula. E qualquer coisa de dúvida pode mandar e-mail ou manda um WhatsApp que a gente está aqui para ajudar. Obrigada, galera, e bom estudo para vocês.